Olá Sofia, boa tarde. Obrigada por teres aceito esta entrevista que vai contribuir e muito para o nosso projeto MEM News. Queria pedir-te que começasses por falar um bocadinho sobre ti. Olá Patrícia, boa tarde. É um gosto estar aqui a conversar contigo e poder contribuir para o projeto. Sobre mim, sucintamente, tenho 41 anos, nasci no Porto, vivi sempre aqui, na cidade do Porto. Sou casada, tenho 2 filhotes e trabalho no domínio da educação. Tirei o curso de Ciências da Educação, portanto fiz licenciatura, doutoramento e depois fiz o pós-doc na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais. Venho de uma família em que, lá está, vivemos sempre aqui na cidade, não necessariamente desta área. O meu pai é da área da engenharia civil, a minha mãe também trabalhou na FEUP durante muitos anos. E neste momento trabalho na Universidade do Porto, sou docente. Ok. O nosso projeto procura perceber de que forma é que as notícias foram sendo recebidas pelas pessoas ao longo dos tempos. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é precisamente saber um bocadinho como é que no teu ambiente familiar, enquanto família, enquanto eras mais pequenina, se tinhas noção de que havia um interesse por notícias, de que forma é que vocês consumiam notícias, portanto, sei lá, há 30 e poucos anos atrás, e se sim, se consumiam notícias, em que formatos? Ok. Lá em casa, e especialmente em casa dos meus avós, onde eu vivi a minha infância, muito tempo da minha vida, quando criança, foi passado na casa dos meus avós maternos, houve sempre um consumo diário de notícias pelos diversos meios. Estou a pensar que o meu avô ouvia muito rádio e ouvia notícias pela rádio, e que o tempo dos telejornais era um tempo quase sagrado lá em casa, portanto também ouvíamos pela televisão, e era mesmo o momento em que era suposto que a família parasse, e portanto durante a refeição parasse e pudesse estar a ouvir as notícias. Um bocadinho mais adolescente, jovem, eu comecei a ganhar o hábito de ir lendo o jornal. E esse foi um hábito que me acompanhou, aliás, até aos dias de hoje. Por exemplo, quer o meu avô materno, quer também o meu pai, são consumidores, no caso do meu avô, o meu pai ainda, felizmente está vivo, consumidores mesmo diários de vários jornais. Lembro que o meu avô comprava o 1º de janeiro, por aí fora. Pronto, nesta altura é engraçado porque o meu pai continua a comprar o jornal físico e, assim como eu, somos assinantes de jornais online e, portanto, eu sou assinante de alguns, ele de outros, e portanto vamos partilhando, não é? exatamente, e essencialmente por estes 3 meios de comunicação. Pronto, o telejornal viam na televisão. Lembras-te de algum locutor que te tenha marcado ou que tenha ficado mais na memória? José Rodrigues dos Santos, Rodrigues de Carvalho, Clara de Sousa, o Júlio, que ainda está, Júlia, não é Júlia? Manuela Moraguetes, não? Manuela Moraguetes também, mas isso já há mais anos. Pronto, agora nomes não... Se calhar mais esses. Sim. Olha uma coisa, e nesses momentos sagrados do telejornal, quando eras mais criança, se calhar até aos 10, 12 Júlia anos... Magalhães, desculpa. Que agora, entretanto, já está noutro... Até se calhar na tua infância, quando era o telejornal e que era o tal momento sagrado, tu acompanhavas ou passava-te ao lado? Lembro-me, algumas notícias, lembro-me de ver e de fazer muitas perguntas com mais atenção do que outras, como é evidente, não é? O que era relacionado com, por exemplo, temas de escola, de crianças, a minha atenção, não é? Automaticamente ficava mais ligada. Recordo-me, e agora estamos a viver um cenário de guerra, não é? Vários cenários de guerra. Recordo-me de, em alguns momentos, fazer muitas perguntas
porque é que há este conflito, como é que isto apareceu. Portanto, apesar de ser criança e não estar a ouvir com o mesmo nível de atenção todas as notícias, havia alguns temas, claro, que me despertavam mais interesse. Então, se calhar nessa infância, dirias que o principal meio de comunicação que te fornecia notícias era a televisão? Sim, a televisão e a rádio quando estava em casa dos meus avós. E jornais? Lias algum jornal? Quando Sim. era criança não lia jornais. Comecei a ler jornais em jovem, sei lá, 15, 16 anos, comecei a ganhar esse hábito. E esses jornais que lias, eram em casa, cafés? Em casa. Em casa, não é? Disseste que os teus pais tinham esse Sim. hábito. Ok. Relativamente à rádio, para além de ouvir-se rádio, então, em casa dos teus avós, ouvias em mais algum lado? Em casa da minha mãe também, não é? Eu ligava. A minha mãe sempre teve o hábito e continua a ter. A primeira coisa que faz quando acorda é ligar o rádio. E depois no carro, não é? Aquilo que nós vamos ouvindo é rádio e não necessariamente para músicas. Pois é isso, para consumir notícias. Pronto, eu lembro que era assim adolescente e de ir para a escola e queria outras rádios para ouvir música e havia um bocado aquela coisa, ouvir TSF ou, não é? A escolha da estação de rádio também era orientada para termos mais notícias do que música. Portanto, em casa dos meus avós, em casa da minha mãe, no carro, essencialmente. Mais em família. Sim. E mais na altura da juventude, havia algum hábito de consumir notícias, tanto em televisão como em rádio, com os amigos, fora do ambiente familiar? Sei lá, em clubes, em casa? Não, diria que não. E cinema? Cinema no sentido de filmes com notícias. Lembras-te de alguma vez ter ido ver? Quando te referes a filmes com notícias, estamos a falar de documentários? Assim, mais esse tipo de cinema. Confesso que passei a consumir, mas com alguma intencionalidade, algo deste género, mas agora em adulta. Em adulta. Ok. Mesmo não assistindo a notícias com os colegas na televisão, na rádio, comentavam notícias, comentavam o que se passava na atualidade, uns com os outros. Sim. Okay. E acho, aliás, que a escola é um excelente contexto para acolher esse género de temas e de criar espaços, mesmo com alguma intencionalidade, para os próprios jovens ou para os alunos poderem ter tempo para discutir aquilo que está a acontecer nos seus cotidianos e juntar os professores, etc. Essas discussões. Ok. Pronto, tendo em conta esta fase, infância e adolescência, início da juventude, já deu para perceber que os hábitos foram mais ou menos semelhantes. Rádio, jornais e televisão. Entretanto, chegou a internet. Isso veio alterar de alguma forma os teus hábitos de consumo jornalísticos? Vieram. Olha, se eu fizer um comparativo, olhando para esses tempos e olhando para o dia de hoje, eu quase, não vou dizer que não vejo notícias na televisão, continuo a ver, até porque não vivo sozinha e eu percebo que a televisão ocupa um espaço lá em casa grande. Mas se eu tiver de escolher, não opto por notícias pela televisão. Prefiro tê-las pelo jornal, neste caso online, 1000 vezes. Dessa forma, não é? Consultando as notícias online, tu selecionas o que queres ler ou continuas como se fosse um telejornal normal, a ler tudo o que te aparece? Depende. Eu costumo começar o dia, enquanto há um pequeno almoço, leio o Público. Pronto, é o primeiro jornal que eu leio. Se eu tiver tempo, normalmente começo pelas notícias cujos títulos mais me interessam e depois leio o resto. Se não tiver tempo e tiver que ser uma coisa um bocadinho mais abreviada, leio os grandes títulos e depois, se tiver calma ao longo do dia, leio o resto ou então não leio mesmo, não é? Então, achas que a internet é o meio que neste momento te fornece mais informação? Eu não sei se me fornece mais informação. Não quero, a nível jornalístico. Não quero dizer que nos outros meios eu não tenha... Continuas a ver, pronto, telejornal, já disseste que sim, continuas a ouvir rádio, tudo igual, mas de facto acho que neste momento, por exemplo, se eu olhar para os telejornais, tenho muitos espaços de comentários
há muita gente a participar e eu pessoalmente não gosto da maneira como a maior parte das vezes as notícias são encadeadas. Outro dia pronto, tínhamos essa conversa lá em casa, tão depressa estamos a falar do conflito de Israel e Palestina, como se fala da partida dos jogadores de futebol conhecidos, do Diogo Jota, como a seguir se vai apresentar quase os melhores destinos de férias este ano. E, portanto, eu tendo a ler o telejornal também, ou para além do conteúdo das notícias, mas eu tento construir ali uma narrativa e às vezes não me faz sentido nenhum esta narrativa, até denota alguma insensibilidade. Pronto, sim, na forma de tratar os temas, é isso. Enquanto que, por exemplo, no jornal online, como esse encadeamento não acontece, eu faço a leitura que eu entendo e não é essa, não é de falta de seriedade entre os temas. Que se calhar te interessam mais. Jornais em papéis ou revistas em papéis, revistas informativas, assinas alguma, compras alguma? Neste momento não, já assinei, mas neste momento não. E quais é que assinaste? Mas gosto. Na altura, a última que eu assinei era a National Geographic, aquela que eu tive há mais tempo. Estás-me a falar de revistas, eu já tive o Expresso. Sim. Revistas ou jornais que te recordes de assinar? Tive o Expresso, depois tinha aqueles suplementos dos jornais que vinham, para Fugas, etc. Pronto, mas neste momento já não faz no Expresso. E pela internet, já disseste que assinas o Público, mais algum? Neste depois momento trocas com o teu pai? Vou trocando com o meu pai, sim. Ok, e relativamente à rádio, ouves no carro aquilo que está a passar na hora ou ouves rádio pela internet? Não, ouço rádio que está a passar na hora. Claro que seleciono as estações, não é? Sim, há algumas que são as minhas preferidas. Mas pronto, o que está no ar. Sim. Ok. E relativamente a podcasts com programas jornalísticos, segues algum? Sim, tenho alguns do Público que eu gosto de seguir. Há um da Aline Flor, que eu gosto, mas não é assim uma coisa que eu faça em contínuo. De vez em quando lembro-me e vou ouvir. Não te posso dizer que é um hábito frequente. Ok. Neste momento, quando vês o telejornal, tens algum canal preferencial? Ou... Sim, a RTP1 e depois a SIC, talvez. Ok. Relativamente ao consumo jornalístico pela internet, pronto, para além do Público, que já disseste que assinas e também já disseste como é que costumas fazer a seleção do que lês, por exemplo, através de redes sociais, costumas consumir notícias? Sim, mas acabam por ser as mesmas. Por exemplo, no Instagram, quando eu abro, já tenho as notícias, o Público aparece sempre, porque é um algoritmo, não é? Ele já sabe que eu provavelmente vou procurar aquele tipo de conteúdo. Então, primeiro vais ao jornal e depois, por acaso, aparecem nas redes sociais? Sim, não procuro. Nas redes sociais não procuro. Ok. E costumas receber e-mails com atualizações de publicações para ir ler, para ir consultar, tipo Sapo, Não, tudo o que forem essas notificações eu tento não ativar. Desperta-me demasiada atenção e, portanto, não. Sim, e faz-te, se calhar, perder tempo que não queres. Sim. Pronto, relativamente a notícias específicas, ao longo da tua vida, ou se calhar até mais agora, na vida mais recente, que é que te recordas melhor, não sei, há assim alguma notícia ou algumas notícias que te tenham causado um forte impacto, tanto pela positiva como pela negativa, mas que tenham mexido mais contigo? Olha, temas que se relacionam com guerra, com fome e que envolvem crianças são sempre temas muito delicados para mim. Por exemplo, olha, ainda ontem, a propósito de crianças que em Gaza morreram porque estavam a ir buscar água e sofreram um ataque, eu estava a antecipar que aquilo ia aparecer e tinha avisado lá em casa, quando isto aparecer no telejornal, eu quero que se move, não é? Primeiro tenho os miúdos, tenho meninos pequeninos, e acho que não é assim que as notícias devem passar, nem naquele horário, que é horário nobre, nem daquela forma para pessoas mais sensíveis, nomeadamente para crianças. Questões relacionadas, por exemplo, com abuso sexual de menores, este tipo de temas
criam-me assim algum desconforto, são temas para mim muito delicados e há, enfim, inúmeros que eu podia agora estar a nomear, não sei se isso interessa, mas que acabam por marcar por isso, essencialmente. Estou a pensar naqueles que me marcam pela negativa. Pois. Não é? E houve alguma notícia que tenha mudado a tua vida? Ou marcado de forma muito intensa? Vou ter que pensar sobre isso, não sei responder assim no imediato, mas assumo que sim, ou pelo menos... Se calhar mudar não, mas que tenha tido não digo assim um mudar impacto, sim. assim em 5 minutos, mas houve várias que tiveram impacto, ou que pelo menos me fizeram pensar de outra forma, isso sim. Manifestações, coisas relacionadas com a defesa dos direitos humanos, por exemplo, este caso desta senhora em França, não é, que foi alvo de imensa violência sexual, ainda por cima causada pelo próprio marido. Não foi a questão da violência sexual em si que me marcou, mas foi a coragem daquela senhora e que de alguma forma representa todas as mulheres, não é? Isto, não te digo, olha, mudou a minha vida, mas fez-me pensar e fez-me vincar, se calhar, convicções que eu já tenho, que eu já tinha, e se calhar até reforçar ações que eu possa vir enquanto mulher, enquanto mãe educadora a tomar para defender os nossos direitos e nomeadamente para educar os meus filhos. Portanto, eu não te vou dizer que são mudanças de um dia para o outro, repentinas, mas sem dúvida que as notícias têm esse potencial grande, na minha opinião, de nos causar impacto e nos fazerem refletir mudanças que nós queremos operar nas nossas vidas, sim. Pronto, eu se calhar vou aproveitar um bocadinho este ponto em que pegaste agora, desta história da senhora Pellicot, para tentar perceber, também sei que estudas um bocadinho estas questões da mulher. Como é que tu vês a representação, como é que tu percebes a representação das mulheres nas notícias atualmente? Nas notícias enquanto protagonistas? Estás a referir-te a protagonismo enquanto pivôs? Não, enquanto protagonistas das próprias notícias, ou a serem o assunto. Ok. Felizmente, acho que vivemos tempos nesta altura de maior representatividade das mulheres, aliás, na esfera pública. Se eu acho, não sei se me vais perguntar isso, mas já me estou a antecipar. Se fosse perguntar, já fica. Se eu acho que é suficiente, portanto, referir-me a quantidade e essencialmente a qualidade, eu acho que temos longo caminho a percorrer, porque muitas vezes a figura da mulher não me parece que seja trabalhada e, no fundo, abordada da forma mais respeitosa, por exemplo. Acho que muitas vezes, aliás, se exploram fragilidades no feminino, se exploram corpos e situações de vulnerabilidade que, no meu entender, podem ser exploradas de outra forma. Mas acho que está muito melhor do que o que já esteve há umas décadas atrás. Ok? Portanto, tenderia a fazer um balanço positivo. Okay. E sentes que as notícias atualmente abordam temas relevantes para as mulheres em Portugal, nomeadamente para as mulheres mais da nossa faixa etária? Sim, diria que sim. Diria que sim. Acho que já respondeste mais ou menos a isso, mas pronto. Sentes, se já te sentiste subrepresentada ou mal representada enquanto mulher em alguma cobertura jornalística? Acho que já disseste que sim, não é? Já, não, acho que não te consigo selecionar uma situação, mas vai havendo, ao longo do tempo, acho que foram surgindo momentos, episódios em que eu fiz essa reflexão. Pois. Portanto, sim. Ok. E achas que há espaço suficiente nos mídias portugueses para as vozes femininas? Ou que ainda é preciso mais? Eu acho que já vai havendo espaço, gostava que houvesse mais e sobretudo, esta coisa de nós engavetarmos, não é? Os homens e as mulheres, acho que às vezes é curta. O que é que eu quero dizer com isto? Dentro do pacote de mulheres, nós somos muito diversas, não é? Temos muitas diferenças entre nós. É completamente diferente, se calhar,
uma mulher portuguesa com as nossas características, numa mulher que tem uma experiência diferente em termos de escolaridade, de experiência de vida no mundo, do seu lugar de origem. É diferente, se calhar, uma mulher migrante, uma mulher que tem uma orientação sexual diferente, uma mulher que... Não é? E eu acho que quando dizemos a representação das mulheres, se calhar não estamos a ter em conta estas especificidades todas, não é? Se calhar vemos algumas mais representadas do que outras e, portanto, eu acho que temos nesta altura um espaço que não tivemos no passado, mas acho que ainda podemos vir a ter um espaço maior. Esperemos que sim. Para fechar um bocadinho esta temática da parte familiar, consideras que os hábitos jornalísticos que tens hoje também os tens e também são como são por influência familiar? A família teve um peso, sem dúvida. Um peso grande nisso, não é? Sem dúvida. Os meus pais, os meus avós, as pessoas à minha volta tinham hábitos, quer dizer, de leitura diária e também de consumo de notícias. Eu acho que não me lembro de um dia na minha vida em que não tínhamos comentado temas da atualidade que estavam a ser noticiados. Essa parte também é importante, não é só o ler, imagina o teu pai até podia ler e depois não comentasse em família, sobre isso, não é? Exatamente. E esse hábito, quando eu te dizia há bocadinho, quando era criança, e do hábito da refeição ser quase o hábito sagrado, porque nós tínhamos que estar a ouvir o telejornal, isso depois não significava que não pudéssemos falar sobre aqueles temas. Sim. E isso é muito importante, não é? Claro, é porque quando somos mais pequeninos podemos não perceber. Um momento passivo, exatamente. Mas havia espaço para colocar questões, lá está, dúvidas. Olha, porquê é que está a acontecer este conflito? Quem é que começou primeiro? Sim. Qual é a razão? E isso foi sempre assim. E, portanto, nesta altura é qualquer coisa que eu nem reflito, porque foi sendo natural. Ok. E, pronto, passando agora ao papel para ti, enquanto influenciadora para os teus filhos, notas que também tens essa influência neles, nos hábitos de consumo jornalísticos deles? Espero ter. Espero ter, e o tema atualmente, porque eles veem notícias tendo em conta que os tempos são muito diferentes, não é? Completamente diferentes. Se calhar a nossa influência não pode ser suficiente. Mas, não, certamente não será, mas, e curiosamente, eu falo sobre isso, sobretudo com o Miguel, que tu conheces, que é o mais velhinho, sobre a importância de nós não termos uma visão acrítica das notícias, de podermos falar sobre elas, situá-las no contexto e, por outro lado, fazermos uma distinção daquilo que são notícias potencialmente, enfim, as fake news, já lá vamos, potencialmente enganadoras ou que estão a construir narrativas que eventualmente não são as mais interessantes e aquelas que melhor revelam a realidade. Sim, porque o jornalismo é um construtor de narrativas, não é? Exatamente. Temos que ir por aí. Pronto, nós já falamos dos vários meios, tu és uma consumidora, ou foste e continuas a ser consumidora dos vários meios que temos ao dispor. Consegues, se calhar, eleger um como tendo sido ou como sendo aquele que mais te marcou, que mais te marca? Achas que algum deles consegue esse papel? É como te digo, quando eu era criança era essencialmente a televisão e a rádio, em jovem passou a integrar o jornal e nesta altura... Pronto, são todos. São todos, sim. E consideras que as notícias que foste consumindo ao longo da tua vida influenciaram a forma como recordas alguns acontecimentos marcantes? Guerras, foi o facto das notícias te terem dado esse conhecimento e a forma como deram que te fizeram perceber e que te deram a perceber aquilo? Ou ouviste e depois criaste o teu próprio entendimento sobre o que aconteceu? Em alguns casos estou a pensar, por exemplo, quando ouvi o desastre, o 11 de setembro, nos Estados Unidos. Quer dizer, eu recebi aquela notícia e foi pela televisão, estava sozinha e foi pela televisão. Eu depois, muito mais para a frente, tentei compreender e interpretar por mim, mas reconheço que quando a notícia, e essa em particular, me foi dada, me foi transmitida, para mim aquilo foi absolutamente factual, eu vi as imagens, não é? O embate, e não tive uma reflexão propriamente crítica, nem nenhuma outra interpretação além daquela que me foi
que me foi transmitida. Ok. As notícias são importantes porquê? Já sei que são importantes, porquê é que as notícias são importantes? Falaste dos teus filhos e eu também concordo que, se calhar, hoje em dia temos um papel ainda mais difícil do que os nossos pais tiveram para nos mostrar a importância das notícias. Como é que tu vais justificar a uma criança de 10, 12 anos que é importante consumir notícias? O que é que lhe dirias? Acho que há aqui, a resposta é quase multidimensional. Primeiro, enfim, para estarmos informados, para estarmos situados e contextualizados num mundo maior do que a nossa casa e a nossa escola e o nosso local de trabalho. Acho que este é um primeiro ponto que eu assinalo e que uma criança facilmente compreende, não é? Essa informação do contexto maior. Por outro lado, porque a notícia em si, e por muito diversa que ela possa ser, muito diferente que ela possa ser, ela dá uma informação que eu poderei não estar à espera de receber. O que é que eu quero dizer com isto? Também desperta em nós, e espero que, estou a pensar nos meus filhos, suscite essa abertura, para recebermos coisas, temas que não somos nós a pôr na agenda, mas que estão cá e que nós precisamos de alguma maneira de, enfim, de começar a ter alguma familiaridade porque eles existem, não é? E se calhar, se não forem as notícias, eu poderei não encontrar esses temas tão facilmente assim. E depois talvez uma terceira dimensão. É importante ter acesso a notícias e é importante que eu, enquanto mãe e educadora, consiga desconstruir e explicar aos meus filhos o que fazer a partir daquela informação. Pronto, acho que talvez estas 3 dimensões me ajudassem a argumentar a importância de consumir notícias. Ok. E na tua opinião, de uma forma muito geral, o que é que as pessoas e a sociedade beneficiam com as notícias? Qual é que é o maior ganho? Se calhar vai ao encontro do que disseste das crianças. Sim, manter-se informadas, essencialmente. Acho que é muito fácil quando nós ficamos pouco informados e temos noção do contexto maior que nos rodeia, é muito fácil também construirmos as nossas representações e até preconceitos da realidade, não é? E as notícias penso que podem ter aqui um papel muito interessante para evitar que isso aconteça, ou pelo menos ter aqui um impacto na diminuição desses preconceitos. Abrem-te mundo, não é? Ou espera-se que abram mundo. E tu tens de ter disponibilidade para ouvires e pensares, olha, que se calhar eu até era racista, ou se calhar eu até estava aqui a ter uma atitude xenófoba. Porquê? Porque me põe em confronto com qualquer coisa que eu se calhar até nem estava à espera, mas que é real, não é? Ok. Tens por hábito, imagina que qualquer amigo teu, um conhecido teu, partilha uma notícia numa rede social qualquer de uma entidade que tu não conheces, tipo tafixe.pt ou qualquer coisa assim, e que o título até te desperta interesse. Tens por hábito abrir esses conteúdos só porque foram partilhados por um amigo que... Olha, confesso que desconheces a fonte? Depende imenso de quem partilha. Não gosto muito quando alguma coisa me diz que aquela fonte... Ou mesmo que aparece só por sugestão, mas que a fonte te parece assim... Quando a fonte não me é, assim, não é fidedigna, não me deixa muito tranquila relativamente à credibilidade do que está a transmitir, do conteúdo que está a disseminar, eu, por norma, não abro. Tem que ser assim uma pessoa que eu, enfim, admiro muito, conheça o que consome, vamos dizer assim, o tipo de conteúdo que partilha, mas não te vou dizer que é frequente, não. Ok. Pronto, entramos agora um bocadinho no campo da desinformação, não é? Como já deves ter percebido. Achas que as redes sociais são um veículo para disseminar estas fake news? Acho. Um veículo privilegiado? Infelizmente acho. Quer dizer, não quer dizer que também não disseminem notícias, não é? Com veracidade e com factualidade, mas acho que tem aqui um campo
muito fértil para disseminar Se calhar outro tanto tipo no de campo da informação. desinformação como da manipulação, não é? Exatamente. Da fabricação de conteúdo, da manipulação, quer em termos escritos, quer em termos de imagem. Há pouco tempo eu estava a ver uma imagem com o meu filhote mais velho e eu estava a achar aquilo incrível, incrível. E chamei e disse: Miguel, anda a ver isto. Ele disse: mãe, isso é manipulado, isso é uma coisa que não existe, isso é uma coisa criada por inteligência artificial, está na cara e tal. E depois estivemos a discutir sobre aquilo. E mesmo para mim, que sou adulta, neste momento é um exercício muito difícil, ainda não estou nada à vontade neste duplo papel de perceber, por um lado, querer consumir e, por outro lado, perceber aquilo que posso consumir efetivamente. Assim sendo, no que diz respeito então às notícias, se calhar principalmente veiculadas pela internet, mas que depois até acabam por ser aproveitadas pelos outros meios, achas que neste momento as notícias têm menos credibilidade do que antes, do que antigamente? Eu não sei se tem menos credibilidade. O que eu posso dizer é que de cada vez que aparece uma fake news, estamos a abrir caminho a que o público em geral comece a ficar descrente daquilo que é a comunicação de notícia séria, não é? De notícias sérias e da forma séria. Isso posso-te dizer, não é? Então, antes era mais credível? Tens essa... Eu não sei se antes era mais credível, não é isso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer agora é que temos mais espaço para notícias não credíveis, que se calhar no passado não tínhamos tanto. E o que é que achas que pode ser feito, se é que tens uma resposta para isto? Para não sermos enganados, que meios é que podemos usar? Eu penso sobre isso várias vezes. Eu não tenho uma resposta única, não é uma resposta nada inequívoca, mas gostava imenso que existisse uma entidade, um conjunto de entidades que, por um lado, pudessem regular os conteúdos e garantir que, pelo menos em alguns lugares, nomeadamente nas redes sociais, alguns lugares neste mundo virtual, nós podemos navegar de forma segura. E eu acho que isso não existe. Pelo contrário, aliás, e isto veio recentemente dos Estados Unidos, não é? Esta ideia de que as redes sociais vão cada vez ter menos escrutínio e menos censura e os conteúdos podem lá estar livremente porque vivemos com valores de liberdade e democracia ad eterno. Eu acho que as coisas não podem ser assim. Mas isso não existe e talvez esta ideia seja um bocadinho utópica. Ok. Enquanto mãe e enquanto professora, porque tu és professora, és mãe de crianças e és professora de jovens, como é que tu vês, principalmente os jovens, a interagir com as notícias hoje em dia? Qual é a percepção que tens sobre os jovens e o seu consumo jornalístico? Acho que acreditam muito de forma acrítica naquilo que veem. Diria, estou a pensar até mais nos estudantes universitários, não é? Mais do que nos meus filhotes. Diria que se socorrem muito do que está online, do que está publicado em redes sociais e, portanto, têm informação do dia, não é? A partir das redes sociais e muitas vezes têm uma visão absolutamente acrítica do que estão a ler. Chegam e reproduzem um título e a coisa fica por ali. Isto ainda aparece muito, parece-me. Também acho que sim. Tendo em conta esta questão também que estamos a falar das fake news e da dificuldade que é, às vezes, perceber a veracidade ou não de uma notícia, como é que está a tua confiança com o jornalismo e com os jornalistas? Confias nos jornalistas? Confias no jornalismo, nomeadamente português? Vou confiando. Acho que já confiei mais. Mas acho que, e é como te digo, sobretudo se olhar para as notícias do telejornal, acho que há uma quase insensibilidade e algum sensacionalismo à volta de notícias que eu gostaria que não houvesse. E isso
para mim tem um efeito de descredibilizar aquilo que eu estou a ver. Faz-me distanciar e faz-me achar que é menos sério do que se calhar é na realidade. Então, dá-me a ideia que a credibilidade foi diminuindo ao longo do tempo, no que diz respeito à tua percepção. E achas que é só por essa questão, não é? Neste momento haver muitas fontes e que temos dificuldade muitas vezes em percebê-las, ou mais alguma razão? A descredibilidade em relação às notícias e aos próprios jornalistas. É só por essa questão ou achas que há mais alguma coisa que possa ter levado a isso? Não, também acho que há às vezes alguma falta de imparcialidade, por exemplo, a forma como tu comunicas. Há uma situação de violência que acontece num determinado bairro, numa zona periférica da cidade ou à porta de um estádio, e aquilo que tu vais saber da notícia é muitas vezes, estamos a falar de pessoas migrantes, da origem de não sei quê, e eu questiono-me, certo, mas porquê é que me estão a dar esta informação, não é? Porque parece tudo muito natural, mas não é natural, e vai, ou potencialmente pode ir, agudizar algum estereótipo que já possa existir deste lado, não é? E eu não falo até tanto do meu caso, mas de algumas pessoas que eu sei que estão à minha volta, que existem, que têm estas convicções e ao verem, não estamos a falar de um reality show, estamos a falar, por exemplo, de um telejornal, de um noticiário, ao verem a informação ser transmitida assim, de alguma forma é quase uma maneira de validar uma representação que eu já posso ter, percebes? Sim. Portanto, também a falta de seriedade, no meu entender, também tem muito a ver com isto. Quais são os detalhes da notícia aos quais, de facto, eu estou a ter acesso? Porque é que eu preciso de saber aquilo? O que é que vai acrescentar ao meu entendimento ou à minha capacidade de interpretação do que eu estou a ouvir, sobre os factos? Ok. Pronto, relativamente aos 4 meios de comunicação que temos e que tens ao teu dispor, não é? Rádio, televisão, imprensa escrita e internet, achas importante que os 4 coexistam? Achas que bastavam a 2? Que vantagens e desvantagens vês nuns e noutros? Isto são muitas perguntas. Acho que há espaço para cá estarem os 4. Pode ser que um dia destes tenhamos mais. Acho que não é por aí. As preferências são muito diferentes. Eu falei das minhas, se calhar são diferentes das tuas. Portanto, eles coabitam bem, no meu entender. E qual era a outra pergunta? Que vantagens e que desvantagens vês em cada um deles? Eu acho que as vantagens, quer dizer, eles servem mais a alguns públicos do que outros. Por exemplo, acho que as crianças, falo das que conheço mais proximamente, mais rapidamente têm acesso, por exemplo, a notícias através da televisão e menos da rádio. Se calhar pessoas de outra geração, da geração dos meus pais, poderão muito mais usar o jornal. Uma questão geracional? Acho que há aqui uma questão que é geracional. Portanto, não acho que seja desvantajoso estarem todos aqui. Ok. Pronto, tu disseste que moraste sempre no Porto, mas consideras que a forma como acompanhamos as notícias pode ser influenciada pelo local onde habitamos? Sem dúvida. Isto se falarmos, por exemplo, numa cidade, numa aldeia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro-me que estava a tirar o curso e tinha colegas, pronto, de zonas mais do interior do país, e lembro-me de uma delas dizer que tinha que ir à vila, à biblioteca da vila, para poder ler o jornal. Porque ela vivia num sítio muito afastado, portanto, se calhar não tinha ali como comprar o jornal, não é? E porque ia gastar dinheiro, não é? E para mim o jornal sempre foi relativamente acessível. Comprar o jornal diário estava ali ao lado, não é? Portanto, claro que sim. E assim, de uma forma geral, como é que vês a evolução do jornalismo em Portugal, desde a tua juventude até agora? Se foi uma evolução positiva ou negativa e porquê? Eu diria que foi uma evolução positiva. Estou a pensar nas pessoas que protagonizam neste momento
Há homens, há mulheres, há pessoas de cor de pele diferente, pessoas que falam idiomas diferentes e que têm espaço, e eu acho que antigamente isto não acontecia assim. Diria que temos uma maior abertura na forma de comunicar as notícias também. Eu acho que a evolução é positiva. Acompanha os tempos? Acho que vai acompanhando os tempos. Confesso que às vezes a figura dos comentadores nem sempre contribui, no meu entender, é uma perspectiva muito pessoal, para trazer esta seriedade e esta factualidade que, quanto a mim, as notícias devem ter. Mas acho que vai acompanhando os tempos. O que me parece é que nós precisamos de ter aqui quase a funcionar em paralelo alguma, não digo escrutínio, mas alguma vigilância crítica para, de repente, não acharmos que o jornalismo cede, por exemplo, a influências até ideológicas, mais a um lado ou mais ao outro. Acho que isto é uma vigilância, mas quer dizer, quem diz no jornalismo diz noutras esferas da vida pública, vamos dizer assim. Ok. O jornalismo, e estamos quase a terminar, tem um papel importante na sociedade, acho que isso é inequívoco, e é muitas vezes visto como o quarto poder. Concordas realmente com isto, certo? Diz-me só uma coisa. Achas que o jornalismo tem neste momento mais ou menos poder na sociedade do que tinha há uns anos? Acho que tem mais. E porquê? Acho que tem mais. De que forma? Tens essa percepção? Porquê? De que forma é que vês isso? Acho que chega mais rapidamente às pessoas, ou seja, acho que há quase uma democratização neste momento que o próprio jornalismo também encabeça e que se calhar antigamente não acontecia assim. Isso é ótimo, na minha opinião, mas também é perigoso, num certo sentido, se não for, de facto, tido e abordado de uma forma muito íntegra. Não sei se estou a ser clara. Então, acho. Portanto, não sei se respondi à tua questão ou se queres... Não, para terminar, mais. Só queria saber se tens alguma coisa mais a acrescentar sobre a forma como vês o jornalismo e o consumo de notícias e o papel do próprio jornalismo enquanto modelador da sociedade também. Ou o que é que podia mudar, por exemplo? Acho que é imenso. Acho que é imenso e acho que como pais, como educadores, como profissionais, quer dizer, todos nós podemos ir buscar à esfera do jornalismo potencialidades muito interessantes para nos tornarmos pessoas melhores. Não sei se estou a ser assim suficientemente clara, mas acho que tem um enorme potencial, nomeadamente na mudança de mentalidades e de transformação de práticas. Agora, que aquilo que nos seja comunicado e na forma de comunicar haja realmente muita seriedade. Porque eu estou a olhar pela positiva, mas também podemos ver isto pela negativa e nos tempos que correm, não entramos muito por aqui, o potencial para correr mal parece-me imenso. Pronto, Sofia, acho que está tudo. Muito obrigada. Foi um bocadinho maravilhoso em que aprendi mais coisas sobre ti e também sobre a forma como vês o mundo. Obrigada. Muito obrigada, foi um gosto.